irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos vocês, em especial você que já nos acompanha no canal Essência Cristã. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa derramar a sua graça sobre cada um de nós, tá certo? Irmãos, como todos já sabem, o canal Essência Cristã, ele é um canal aberto para um bate-papo, uma reflexão e um momento, né, de trazer um texto bíblico, uma palavra de Deus e também a escola bíblica dominical. Mas antes de mais nada, irmãos, inscrevam-se, se inscrevam aqui no canal, tá certo? Ative o seu sininho para que você receba a notificação sempre que nós tivermos postado alguma coisa no nosso canal, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar, irmãos, conversar um pouquinho sobre o livro de Salmos, no capítulo 80, no versículo de número 7, ok? E eu vou apresentar para os irmãos 3 versões da palavra de Deus, ok? 3 versões, claro que é o mesmo contexto, irmãos, nas 3 versões, até porque se trata do mesmo texto, né? Mas vamos ver as 3 versões que eu separei para todos nós. A primeira versão, irmãos, Almeida Revista e Atualizada, diz o seguinte, versículo 7 do Salmo 80. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o seu rosto e seremos salvos. Irmãos, na versão King James, ele diz o seguinte: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. E na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Queridos, o capítulo 80 do livro de Salmos, ele é atribuído ao levita Asaf. E como o nome já diz, levita, né, ele é descendente de Levi, que é filho de Jacó. Asaf, irmãos, ele teve o prazer, né, teve a honra de ter sido nomeado pelo rei Davi como o chefe, o líder dos levitas. E Asaf, irmãos, era um excelente músico. Ele tocava símbolos, que era um instrumento de percussão. Os irmãos depois podem procurar mais sobre isso, né, sobre o que era esse instrumento. E Asaf, irmãos, ele teve a honra e o prazer de ser o líder dos músicos durante, irmãos, a passagem, né, da Arca da Aliança, quando a Arca da Aliança foi transportada da casa de Obed-Edom para a cidade de Jerusalém. Então Asaf, irmãos, além de levita, além de músico, ele era também, irmãos, considerado vidente, tá certo? Então, como vidente, ele ouvia de Deus, consequentemente, irmãos, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, ele ouvia a mensagem de Deus e passava para o povo de Israel, tá certo? Só que aí, irmãos, uma das características dos escritos, né, de Asaf, que são 12 salmos atribuídos a ele, o Salmo 50 e os salmos de 73 a 83 são atribuídos a ele ou aos seus descendentes, certo? Asaf, irmãos, tinha como característica questionar a Deus por que os ímpios eles cresciam, eles se desenvolviam, eles se prosperavam e o povo de Deus não, viviam na escravidão, viviam pagando um alto preço. Asaf tinha essa liberdade com Deus e fazia esses questionamentos nos seus escritos. A gente pode conferir cada um deles nesses salmos que a gente já citou, tá bom?
Só para vocês terem uma noção, irmãos, veja o versículo 6 do mesmo livro de Salmos, no capítulo 80, tá certo? O versículo de número 6, que diz o seguinte: Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Irmãos, Asaf, aqui no capítulo 80, ele começa questionando a Deus diversas situações. Entre elas, essa questão, que a gente já comentou, do porquê que os ímpios prosperam e o povo de Deus não. E aqui no versículo 6, irmãos, ele é bem direto, Senhor, peraí, os nossos vizinhos estão brigando pelas nossas terras. Terra essa, irmãos, dada por Deus. Então, Deus, Senhor, peraí, os vizinhos estão brigando pelas nossas terras. E aí? E o pior de tudo, Senhor, eles zombam de nós. Irmão, você já imaginou o que é zombar do povo de Deus? O povo que foi escolhido, o povo que foi selecionado, o povo que foi tirado, foi separado para ser povo de Deus e agora está sendo zombado? Era isso, irmãos, que Asaf, ele questionava de Deus nesse contexto aqui. Só que aí, irmãos, no versículo 7, que é o versículo em questão, ele é bem claro, Vamos repetir? Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Faze, em outra versão, faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Queridos, como na versão, a NTLH mostrava, Asaf estava questionando Deus. Olha, Deus, os vizinhos aí estão brigando pelas nossas terras e estão zombando de nós. Então, vamos fazer o seguinte: restaura-nos, Senhor. Restaura, Deus dos exércitos, nos restaura, Deus Todo-Poderoso, nos restaure para que a gente possa ser salvo. Agora, só seremos salvos, Senhor, se o Senhor estiver diante de nós. Ou seja, irmãos, nunca é tarde para reconhecer que nós somos os pecadores, somos nós que erramos, somos nós que falhamos diante de Deus e não o contrário. Nunca é tarde, irmãos, para suplicar a Deus, para clamar a Deus a nossa restauração. Aquilo, irmãos, que já foi nosso e por nossos erros, pelas nossas falhas, nós poderíamos ter perdido. E aí, irmãos, Senhor, nos restaura, nos dá, Senhor, a sua salvação. Mas aí, irmãos, Senhor, nos restaure e faça resplandecer o teu rosto perante nós. Ou seja, permita que nós estejamos na tua presença e só na tua presença, Senhor, nós seremos salvos. Só na sua presença, Senhor, nós prosperaremos. Só na tua presença, Senhor, nós teremos aquilo que já tivemos. E é tanto, irmãos, que o próprio Asaf, a partir do versículo 8 até o final do capítulo 80, ele mostra a Deus e compara, irmãos, o povo de Israel a uma videira. E ele diz lá, a partir do versículo 8, olha, Senhor, o Senhor tirou a videira do Egito, plantou na terra e a videira cresceu até o mar. Ou seja, irmãos, Asaf estava lembrando a Deus que se a sua presença, se a gente estiver na presença dele, se a gente for restaurado, assim como o povo de Israel, lá no passado, foi tirado do Egito, foi livre do cativeiro do Egito, foi colocado na terra prometida, foi plantada ali naquela terra, cresceu até os mares e deu os seus frutos. Da mesma forma, irmãos,
que Deus fez no passado com o povo de Israel, Ele pode fazer hoje com cada um de nós. Precisamos apenas, irmãos, primeiro, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros, pedirmos, suplicar a restauração diante de Deus, e somente diante de Deus, somente na presença de Deus é que nós seremos salvos, é que nós teremos restituído tudo aquilo que perdemos ou que poderemos ter perdido. Tá certo? Irmãos, que Deus possa nos abençoar grandemente. Uma palavra rápida, apenas para reflexão de cada um de nós sobre esse contexto, tá certo? E vamos encerrar, irmãos, com uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus dos Exércitos, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor tirou do cativeiro o povo do Egito, fez como uma videira, plantou em terra firme, plantou em terra boa, a videira cresceu, a videira se estendeu, se expandiu, a videira deu seus frutos. Da mesma forma, Senhor, e que Asaf escreve no capítulo 80, do versículo 7, Senhor, resplandece o seu rosto perante nós, restaura-nos, Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, aceita, Senhor, que nós estejamos na Tua presença, e só assim, Senhor, reconhecemos que seremos salvos, que seremos agraciados, que seremos restituídos de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Pai amado, Deus eterno, todo-poderoso, nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amados, que Deus possa nos abençoar e até o nosso próximo encontro. Amém? A paz do Senhor e um abraço a todos vocês.